Poucos minutos, grandes reflexões. Uma análise da vida, da história e da sociedade através de uma ótica bíblica e dos preceitos fundamentais de Cristo Jesus, com o pastor Adélio Júnior, pastor da Igreja Congregacional de Sento Sé, Bahia. Oi, gente, o nosso tema hoje vai ser Palavras ditas em casa, ecos que chegam na glória. Daniel capítulo 6, o verso 10. O rei Dario divide o reino na Babilônia em sátrapas e divide em 120 províncias, e os sátrapas são os líderes da província. E é interessante porque no capítulo 6, especialmente o verso 10, a Bíblia diz que Daniel, quando soube da escritura, soube daquilo que tinha sido lavrado, escrito, o que Daniel soube? Soube que havia, em aspas, uma armação contra ele, porque tinha que ser alguém que não adorasse a outro Deus. E Daniel não ia abrir mão disso. E aí, isso obviamente ia levá-lo à cova dos leões. Mas Daniel entra em casa e diz a Bíblia, e do lado de Jerusalém, ou seja, as janelas que eram voltadas para Jerusalém, Daniel se colocava 3 vezes ao dia para orar, e o texto diz, como de costume. As palavras que eram ditas na casa de Daniel ecoavam na glória. E Daniel era aquele homem cheio de Deus. Agora aqui não é mais o jovem Daniel, é um homem de 50 anos de vida pública. Porque o rei Dario havia dividido o seu reino em 120 províncias e 120 sátrapas. E esses 120 sátrapas, eles tinham no meio deles 3 presidentes, ou seja, homens que lidavam com os 120. Entre esses homens, Daniel. E Daniel se sobressaiu muito mais que os outros 2. E daí esse golpe, essa armação, era para de fato fazer Daniel cair, como de fato Daniel foi para a cova dos leões. Agora, o que tem de chamativo nesse texto, e você sabe que o final, em razão dos leões, porque os leões não destroem Daniel, mas os leões não destroem Daniel por qual razão? Por ter Daniel orado ao Senhor, buscado ao Senhor, como de costume, diz o texto. Ou seja, as palavras de um homem chamado Daniel ecoavam na glória, e a proteção de Deus vinha para a vida de Daniel. E a gente imagina, são só palavras ditas em oração que chegam até a presença do Senhor? Né? São só palavras que eram ditas por Daniel? Não, nossas palavras também. Se a gente andar um pouco mais, a gente vai ver em Malaquias capítulo 3, o verso 13, porque tantas palavras que agradam a Deus chegam até ele, mas tem palavras que desagradam a Deus e também chegam até ele. Porque Malaquias capítulo 13, o capítulo 3, o verso 13, está escrito: vossas palavras foram duras demais para mim, diz o Senhor. E aí o povo pergunta, dura? Como assim? E aí o versículo 14 continua, eu estou, óbvio que interpretando o texto, porque Deus diz, vocês dizem, inútil é servir o Senhor. E Deus diz, isso é duro demais para mim. Então as nossas palavras ditas em casa não eram palavras ditas no templo, que duro é servir o Senhor. Não, eram palavras ditas em casa, ditas entre o povo. Deus ouve as palavras que dizemos em casa, seja elas em momentos de oração ou não. E a gente precisa procurar e buscar nas Escrituras que em momentos qualquer que estejamos vivendo, e não estou falando apenas nesse momento em que todo mundo só foca no coronavírus, não, mas qual é a sua relação com Deus? Qual é a sua relação de começar a pensar e dizer, não, é inútil ser crente, é inútil buscar a Deus, e tudo isso chega até a presença do Senhor. Qual é a sua relação de começar a olhar para outras situações e dizer, não, eu não posso continuar da forma como estou. Talvez o certo seja buscar outro caminho de vida
Mas será que isso é agradável a Deus? Quem sabe no momento em que essa palavra chega até você, você está alguém que se questiona, vale a pena mesmo servir a Deus? Eu quero dizer para você que quando o povo de Israel começou a dizer inútil é servir a Deus, e Deus fala por meio do profeta Malaquias, essas palavras foram duras para mim. Havia em Israel, logo depois de que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, e aí a igreja começa, e aí você vai lidar em Cesareia, mais especificamente, né, nos escritos do Novo Testamento, um homem chamado Cornélio. Cornélio era um centurião, e um centurião era responsável por uma centúria, era um tenente responsável por 100 soldados. E Cornélio, como Daniel, também buscava o Senhor. E diz a Bíblia que ele estava orando na hora nona. Hora nona é 3 horas da tarde. E um anjo chega até ele e diz: Cornélio, tuas orações e tuas esmolas subiram para a memória diante do Senhor. Olha que negócio interessante. Então a gente viu Daniel, as orações de Daniel chegando até Deus. Agora a gente viu Malaquias, as orações, ou seja, as palavras do povo, não em oração, mas chegavam até Deus. E agora a gente está vendo no Novo Testamento, em Atos capítulo 10, o verso 4, um homem chamado Cornélio, a presença de Deus. Um homem gentil, centurião romano, de Cesareia, não apenas o profeta Daniel, não apenas alguém do povo de Israel do Velho Testamento, mas agora um centurião romano. Ou seja, as palavras que dizemos em Centro-Sé, dentro da nossa casa, ou até no campo aqui onde eu estou, elas são ouvidas diante de Deus. Palavras que nós dizemos aqui na terra e que ecoam na glória. Mas o interessante, porque o texto diz: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Eu quero terminar dizendo o que nós vamos deixar que suba até a presença de Deus. Palavras agradáveis ou palavras que o entristecem? O que mais o Senhor tem que fazer por nós? Quem sabe o momento em que você ouve esse texto, você tem enfrentado momentos difíceis, perdas, situações outras, coisas de saúde, coisas que te fazem pensar, lutas. Será que a porta do emprego está aberta? Será que vai se fechar em meio a tantas dúvidas, a tantas coisas? Eu quero chamar você, nesse momento, para você substituir palavras de dúvidas, palavras de incertezas e de dureza diante de Deus, para fazer como o texto diz de Daniel, como costumava fazer e dava graças a seu Deus. Que você transforme suas dúvidas, suas dificuldades em palavras de gratidão e que elas cheguem e subam para a memória diante do Senhor, como subiram as palavras de Cornélio. Que seja um registro para a honra e a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Inscreva-se no canal, deixe seu like e marque o sininho para ser avisado de nova postagem. Deus te abençoe.